Bom, o próximo filme que a gente vai analisar aqui hoje chama-se Assim Caminha a Humanidade. É um filme de 3 horas, eu acho que muita gente aqui pode não ter visto, porque o cinema realmente está morrendo, como eu expliquei na aula anterior. O cinema é uma arte que, né, assim como o teatro não vai deixar de existir, mas já não é a arte vingente, já não é a arte mais importante, mais popular entre os jovens, e está tudo certo. Assim caminha a humanidade e em frente nós vamos. Esse é um filme muito bonito, eu provavelmente vou me emocionar aqui, porque eu sempre me emociono com esse filme. E é um filme que a gente vai conversar. Eu vou contar a história dele, porque, gente, é um filme de 1956. Então, quem não viu até agora, eu não tenho esperança que veja. Como eu falei, é um filme de 3 horas, mas é um filme com atores que não se fazem mais, tá? Como esses atores que estão aí. É uma dramaturgia como não se faz mais, tá? Então, é um filme incrível. A gente tem o Rock Hudson, que é um cara belíssimo. Hoje ninguém conhece ele, mas ele era um super galã na época. E a gente tem a Elizabeth Taylor, que é uma deusa, e a gente tem também o James Dean. E esse é um filme extremamente relevante para o momento atual que nós estamos vivendo. Essa é uma história que se conta em várias partes, então eu acho que isso é muito legal, por isso que o nome do filme é Assim Caminha a Humanidade, porque a gente vai acompanhar a vida desse casal, que são os Benedicts, né? A Leslie, que é a Elizabeth Taylor, e o Bic, que é o Rock Hudson, e a gente vai acompanhar eles desde o momento que eles se conhecem até a última cena do filme, onde eles estão em casa com os netos. Tá? Então a gente acompanha toda a vida desse casal. Ela é uma menina do norte dos Estados Unidos e o filme começa ali por volta dos anos 20, antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente vê a Segunda Guerra Mundial ao longo do filme. Isso não é relevante no filme, na história do filme, né? Então é algo que passa batido, mas os movimentos sociais eles acontecem, tá? Então ela é da parte norte dos Estados Unidos. O filme começa no final dos anos 20, início dos anos 30, e vão se passar 20 anos ao longo do filme, né? Mais de 20 anos, acredito que passa ao longo do filme. E é muito interessante porque ele é um cara do Texas e o pai dela vende cavalos, né? Lá mais passando o Tennessee, naqueles estados que são mais ao norte. E ela é uma menina que está, enfim, sendo arrumada para ser casada com alguém. E ele é um dono de terras do Texas, né? E essa era a forma que as pessoas eram ricas no Texas naquela época. E essa é uma coisa muito importante que eu vou trazer aqui sobre o filme. Né? Então, naquela época não tinha petróleo no Texas. Quem era rico era quem tinha muito gado. Né? Não existia isso de explorar petróleo no Texas. Se explorava carne e couro, que era o que dava dinheiro e é o que o Benedict fazia. E ele chega para comprar alguns cavalos na fazenda do pai da Leslie, que é uma família do norte, então é uma família que não é tão rica, mas é muito mais educada, com uma educação, uma etiqueta e civilizada, né? Vamos dizer assim, com alguns direitos em relação à mulher, tanto que a Leslie ela se apaixona por ele quando ele vai visitar a família dela, e ela diz: Eu quero casar com ele, e a família dela concorda, mesmo ela sendo criada para casar com alguém ali que também é do norte, que também é amigo da família, né, que vai ter uma conexão. A gente não tem assim uma repressão feminina em cima dessa mulher, que é uma mulher, uma menina ainda nessa época do filme, mas é uma menina que já se mostra feminista, né? Pra caramba, nos padrões dos anos 30, tá, gente? Nos padrões dos anos 30, a Leslie, ela é uma super feminista. E ela é uma mulher super corajosa, então ela faz as malas e ela vai embora com ele, né? Eles se apaixonam, e aí ele, eu tenho que voltar pro Texas amanhã, isso é um adeus. E ela diz para ele: Não, eu não vou dizer adeus aqui embaixo da lua, porque isso seria muito romântico, então que seja só um tchau. E no outro dia ela vai e casa com ele, né? E corta, e eles estão já saindo no trem, juntinhos de lua de mel. Aí a gente vai acompanhar essa lua de mel e a chegada dela no Texas. E é muito legal, eu não cheguei a colocar aqui, porque quando a gente está na casa da família dela, todos os criados são 100% pessoas pretas, né? Nenhuma pessoa preta é colocada no lugar de patrão, no lugar de gente rica, né, no lugar de dono de alguma coisa. Todos eles são empregados. E quando a gente chega no Texas, isso muda radicalmente. Nós temos algumas pessoas pretas que são colocadas como criados maiores, né, como governantes, e a grande parte da população trabalhadora é mexicana ou indígena. E aí a gente entra num choque cultural muito grande por parte da Leslie também,
que vai ver as condições que vivem esses imigrantes e esses donos da terra, né? Porque os indígenas são donos da terra. Imigrante é o inglês, né? O indígena devia ser dono da terra. E as condições que esses trabalhadores vão viver no Texas tem um abismo com os trabalhadores pretos da fazenda dela, no sentido de qualidade, de dignidade, de humanidade para com essas pessoas. E o plot do filme é esse, por isso que na aula passada eu disse que esse é um filme para a gente conversar sobre direitos humanos e para a gente entender também como ao longo desses muitos anos, né, a gente evoluiu ou não em relação a isso, tá? Bom, indo adiante, aqui está o Jack, que é interpretado pelo James Dean, que está maravilhoso no filme, e ele é o que a gente chama de white trash, porque ele é esse cara que ele é burro, ele não tem educação e ele é branco, mas ele é criado da fazenda e criado da fazenda do Big Benedict desde que ele nasceu, porque o pai dele já trabalhava para os Benedicts e assim sucessivamente a coisa vai, né? E ele tem muita inveja do Bic, ele vai ser um dos personagens principais, a gente vai ver isso aqui ao longo do filme. Essa aqui é a irmã do Bic, que não gosta muito da Leslie, e a gente vai ter aqui também um embate entre as mulheres, porque as mulheres do Texas não recebem a Leslie muito bem, porque ela chega com um linguajar e uma vestimenta das mulheres que estão vindo do leste dos Estados Unidos e do norte dos Estados Unidos, que é um lugar civilizadamente mais avançado, né? Enquanto as mulheres do Texas, elas são mulheres que vivem um machismo, um nível de machismo muito maior, né? Na época dos anos 20, tá, gente? Por favor. Mas muito maior do que as mulheres que viviam na costa leste. Então, existe um choque cultural muito grande entre elas e a Leslie, porque lá no Texas as mulheres, como a irmã do Bic, a irmã do Bic é uma mulher que não casou, que cuida da fazenda e ela é super masculinizada. Então as mulheres elas vão ser assim ou elas vão ser totalmente dondocas. Quando chega a Liz Taylor, que é a Leslie, bonitona, se vestindo bem, colocando uma calça, com um decote, subindo no cavalo, ela para o trânsito do gado ali no Texas. Inclusive eles se comportam como gado. E é muito interessante ver as cenas do Capitólio, da invasão do Capitólio e da invasão aqui dos prédios dos Três Poderes e aquilo que a gente vai chamar de gado hoje em dia na cultura popular e ver como como os texanos se comportavam nessa época, porque a maneira é a mesma, né? Se a gente fizer um recorte de falas de bolsonaristas aqui no Brasil e ver o que o povo do Texas estava falando lá em 1930, é a mesma coisa, a gente não muda nada no discurso. Tá? Então, o filme começa com isso, né? Esse cara que é o Jack, sempre com muita inveja do Bic, quando a Leslie chega, ele fica obcecado por ela. Ela é muito amiga de todo mundo, ela começa a se envolver, né? E aí a gente tem essa fala muito icônica que eu recortei aqui, que repetem muitas vezes para ela, que é não encha essa sua cabeça bonita com política, Leslie. Isso é repetido para ela várias vezes ao longo do filme. E no início do filme ela quase se separa do Bic por causa dessa postura que ele não aceita, ele não entende, porque ele nunca viu os mexicanos e os indígenas por um viés humano, né? Ele nunca tinha pensado nesse tipo de coisa e a Leslie chega trazendo muita mudança na vida desse cara, né? Então eles têm várias brigas, ele acusa ela de estar humilhando ele na frente dos amigos, né? Dizendo que ela tem que aprender a ficar calada. E no início do filme o Bic, ele é um cara racista, ele é um cara machista, ele é um cara misógino, ele é um cara do Texas. Ele é um cara do Texas. É como se ele estivesse lá no acampamento de Brasília junto com os bolsonaristas, né? E chega essa mulher trazendo ali alguma noção de civilidade para ele e mais 2 horas de filme a coisa começa a mudar, né? E ela, apesar de muito violenta e enfrentativa, sempre muito feminina. E isso é muito interessante porque vai construindo esse modelo de mulher feminista que a gente vai ver nos anos 50 e no início dos anos 60, que vai ser a mãe, que vai ser a casa para todo o movimento que vai vir no mundo nos anos 70, 80 e 90. Né? Então, beijo, Elizabeth Taylor, muito obrigada. E ela começa a se envolver com todos os trabalhadores. Ela começa a levar médico para os mexicanos, né? Porque os mexicanos morriam, as mulheres morriam no parto, as crianças morriam de diarreia, de vermes, né? Eles não tinham assim nenhum tipo de amparo. O filme mostra isso muito bem. E ela começa a se envolver com todos os trabalhadores e com todos os moradores daquele lugar, inclusive com o James Dean,
A gente acha que vai rolar alguma coisa entre eles, mas nunca rola. E ela acaba tendo filhos com o Benedict, com o Bick, né? Porque apesar dele ser machista, eles se curtem, eles têm uma ligação, e aí ela engravida, né? Quando vê, tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. E o Bick aprende muito com esse menino vai virar médico no final do filme, ele não gosta de andar a cavalo, ele não gosta de fazenda, ele vai para Nova York estudar e fazer faculdade, porque ele não gosta de economia, ele não gosta de gado e ele não gosta do Texas. Só que tem um detalhe que acontece com ele, né? E tem uma guriazinha mais velha que também vai casar, etc, etc, e a mais nova que vira protagonista na segunda metade do filme. Essa é uma cena muito legal, que é a cena que as crianças se dão conta que estão comendo peru, que é amiguinho deles no dia de ação de graça. E é muito interessante que as crianças estão vestidas de indígena, uma coisa que hoje já não é mais politicamente correta, mas que na época era muito interessante porque reforça essa amizade, esse interesse entre a Leslie, que é a personagem da Elizabeth Taylor, e os povos que trabalham e ocupam aquele lugar ali do Texas, que é muito importante. E claro que esse choque nos Estados Unidos entre o leste e o oeste, que hoje já é bem diferenciado, vendo que Arnold Schwarzenegger já foi governador da Califórnia, e a gente vê hoje em dia Nova York como um centro de direita dentro dos Estados Unidos, essa divisão hoje ela já não existe mais como existia em 1956, mas essa polarização dentro dos Estados Unidos de mentalidades entre progressistas e conservadores, ela é muito bem desenhada nesse filme. E tem eleições nos Estados Unidos esse ano, o retorno de Plutão dessa pátria, e a gente com certeza vai ver tudo isso que está aqui no Giant chegando de uma forma gigante para nós. Bom, e aí o ponto de virada do filme é quando o Jack, o personagem do James Dean, encontra petróleo na terra dele. E aí é o ponto de virada do filme e é o ponto de virada da economia no Texas. E é o momento em que os criadores de gado perdem espaço e perdem dinheiro e a forma de ser rico no Texas muda. E não só no Texas, mas também nos Estados Unidos, e começa a exploração de petróleo daquela região. E isso é uma coisa que a gente vai ver esse ano. A gente vai ver famílias como os Benedict virando classe média, e a gente vai ver pessoas, trabalhadores, pessoas humildes, como o Jack virando o petroleiro, né? Então, essa troca de valores, né? Então, o que dava dinheiro era gado, agora gado é o passado, gado não dá mais dinheiro, o que dá dinheiro é petróleo. Essa é uma das marcas da conjunção de Júpiter e Urano que eu mostrei detalhadamente para vocês agora com o filme do Oppenheimer e que vai estar presente no ano de 2024, né? Então isso ilustra pra caramba esse trânsito e essa mudança de valores e de recursos que a gente espera que comece no ano de 2024, certo?